Graça e paz, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez para desfrutar de uma palavra que se encontra na Bíblia. Eu sempre digo, quanto mais eu desfruto, mais a palavra cresce em mim. A palavra é como se fosse uma semente lançada em um bom solo, e quanto mais você desfruta da palavra, mais você rega esta palavra. E esta palavra, essa semente, então ela começa a crescer como uma árvore, até produzir frutos para que nós venhamos realmente passar para outras pessoas, desfrutar em nossas próprias vidas também. Então, toda vez que eu faço um estudo, eu levo uma palavra, eu estou ganhando dessa palavra, eu estou regando essa semente, estou regando esta árvore, para que essa árvore venha dar fruto em mim, para que o Senhor venha realmente me aprovar, para que eu possa caminhar firmemente em sua presença. Amém? Hoje nós vamos desfrutar de uma palavra que se encontra em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo de número 4, que diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, essa palavra que se encontra em Hebreus. Ela nos edifica, ela nos mostra o que Deus deseja. Nós sabemos que a Bíblia é constituída por 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por vários homens, como os profetas. Eles podiam servir como ministro da palavra de Deus. Eles transmitiam o que eles recebiam de Deus, a palavra que eles recebiam de Deus, eles transmitiam para o povo. Deus falou aos homens de várias maneiras. Não tem dúvida de que Deus usou os profetas na velha aliança, na antiga aliança. Nós temos aí, por exemplo, Moisés, que por meio de sinais ali no Egito pôde libertar o povo do cativeiro de Faraó, liberando eles então, levando eles a atravessar o Mar Vermelho. Ali foi um sinal, vários sinais foram feitos, e depois então Deus começou a conduzir o povo por meio da palavra. Ele vinha até Moisés, transmitia a palavra, e Moisés então passava a palavra para o povo, para que o povo viesse levar aquela palavra em seu coração, para que o povo viesse andar conforme a vontade de Deus. Deus não usou somente Moisés, mas também usou também outros profetas como Elias, usou Jeremias e outros mais. E Deus agia de várias maneiras. Agia por meio da palavra e agia também por meio de sinais, agia também por meio de sonhos, agia por meio de profecias. Era assim que Deus agia no Antigo Testamento, na Velha Aliança, na Antiga Dispensação. Essa Antiga Dispensação, ela foi muito útil para cada um de nós na era atual. Ela foi útil para o povo naquela época e ela é útil também para nós na era atual, na era da graça, na era da nova aliança, na aliança onde Deus constituiu seu filho herdeiro de todas as coisas. Nós não podemos confundir as coisas.
Nós não podemos deixar o Velho Testamento de lado. Nós precisamos trazer o Velho Testamento e encaixar ele no Novo Testamento, mas lembrando sempre que Deus usa seu Filho amado Jesus por meio da sua palavra. Se nós formos ler Colossenses capítulo de número 1 do 15, Colossenses capítulo 1 do número 15, vamos ver o que diz. Colossenses capítulo de número 1, do versículo 15 até o versículo 20. Colossenses capítulo 1, do número 15 até o número 20, diz assim: o qual é a imagem de Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o primogênito e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a primazia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então a Bíblia, ela nos mostra que hoje nós devemos ouvir quem? Ouvir o Filho, como está lá em Hebreus. Outrora Deus falou aos pais por meio dos profetas, por meio de sinais, por várias maneiras, não é verdade? Mas hoje ele fala a nós por meio do seu Filho amado Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, que está em Mateus, que é muito rica, que fala assim, ó. Mateus capítulo de número 17, Mateus 17 diz assim para nós. Eu não fico marcando a Bíblia, porém, então às vezes a gente demora um pouco a achar, mas já achei. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Pedro estava falando ali do monte, não é verdade? E que era bom estarmos ali. Ele, Jesus. Senhor, é bom estarmos aqui, não é verdade? Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro, então, ele queria igualar Jesus a Moisés e a Elias. Pedro queria trazer a velha dispensação para a nova dispensação. Ele queria trazer a velha aliança para a nova aliança. A velha aliança, ela foi muito útil durante muito tempo, onde Deus pôde usar os profetas de várias maneiras. Mas agora, o Senhor, Deus, agora vem e fala que é necessário ouvir-me somente o Filho. Versículo 5 diz assim, do capítulo 17 de Mateus: estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu Filho amado. Amém? Meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai somente a ele. Quando Jesus ele veio para trazer a nova aliança. Ele veio para trazer
o que é novo, o que é vida, o que é realmente aquilo que estava no coração de Deus. Teve as fases ali dos profetas fazendo sinais, falando, Deus falava com eles transmitia aos povos, porém agora Deus fala através de quem? Através do Filho. Amém? Como nós falamos, ele é a cabeça do corpo, ele tem toda a primazia, ele é o princípio, o meio e fim. Aprove a Deus que nele habitasse todas as coisas. Amém? Então hoje nós devemos buscar desfrutar da palavra, porém devemos buscar desfrutar da palavra buscando a nova dispensação. E a nova dispensação foi entregue a Jesus, que foi à cruz, morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando ele estava ali na cruz, um dos soldados veio, furou um dos seus lados. Ao furar um dos seus lados, logo saiu sangue, saiu água. O sangue que verteu ali na cruz do Senhor foi para perdoar os nossos pecados. Mas a água que também saiu, que fluiu ali do lado do Senhor, foi para quê? Foi para nos dar vida. Amém? Quando o povo ali, vamos voltar um pouco ao tabernáculo, o povo, eles tinham tempo para ir até o tabernáculo, para oferecer a sua oferta, a família de Arão ali no átrio. Eles então armavam suas tendas, levavam então ali, pegavam a sua oferta um após o outro e levavam até a família de Arão. Ali, se sua oferta estivesse perfeita, Deus recebia aquela oferta era queimada e subia um aroma suave até Deus, e Deus então perdoava os seus pecados. Mas quando eles estavam voltando para a sua casa ou para a sua tenda, eles poderiam simplesmente cometer outro pecado, mas aí eles teriam que esperar um tempo para voltar novamente, para oferecer um outro sacrifício, conforme a posse de cada um, para que eles viessem ser perdoados novamente. Isso então me mostra que eles eram perdoados dos pecados, mas eles não recebiam a vida. Já é diferente da nova aliança, da era da graça. Porque quando o Senhor morreu, que nem eu falei, saiu sangue, que foi para perdoar os nossos pecados, lavar toda a nossa iniquidade, para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Não é verdade? Porque nós antes estávamos no império das trevas, servindo ao inimigo de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aí nós, ao aceitarmos a Jesus, não é verdade? Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós não fomos transportados para a era de Moisés, nem para a era de Elias. Nós não fomos transportados para aquilo que foi usado por Deus antigamente, ali no princípio, mas nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, o reino onde nós podemos desfrutar da vida de Deus, a vida que está em Deus. Na verdade, ela entra para dentro do nosso espírito, porque a palavra diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E a palavra também diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, o primeiro Adão era alma vivente, porém, o último Adão é espírito vivificante. Então, na nova aliança, na era da graça, nós não só somos perdoados dos nossos pecados, mas também recebemos a vida de Deus,
Hoje nós não precisamos, se errarmos, se pecarmos, nós não precisamos irmos ali à tenda, e ali ao tabernáculo, melhor dizendo, desculpa, não à tenda, e ali ao tabernáculo para oferecer um sacrifício, porque Jesus, ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro imolado ali na cruz para perdoar todo o nosso pecado. Tinha um véu, esse véu, ele foi rasgado, ele foi rasgado de cima para baixo, para que todos agora viessem ter acesso, livre acesso ao trono da graça. Ao se arrepender, você tem um livre acesso à presença, à comunhão com Deus. A era da graça é uma era maravilhosa. Mas também quero lembrar vocês que Jesus, ele não anulou a era ali, a velha aliança, a velha dispensação, tanto que ele eleva a lei de Moisés. Se você for fazer um estudo na Bíblia, você vai ver que ele eleva a lei de Moisés, mostrando que é necessário vivermos por meio da palavra. Tudo que foi feito, todos os utensílios que foi do tabernáculo, tudo aquilo que estava ali, na verdade, né, na velha dispensação, ela veio através de Jesus para se cumprir nas nossas vidas através de uma nova aliança. Amém? E a palavra diz aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21, 21. 2 Pedro, vamos lá. 2 Pedro, amém? 2 Pedro. Eu preciso comprar uma Bíblia maior, amém? Aliás, um óculos que me permita ler melhor, amém? 2 Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo de número 1, vai nos deixar bem claro o versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Está dizendo o quê? Que as profecias, que as palavras que foram dadas no Antigo Testamento, elas não foram palavras vãs, foram palavras produzidas pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Nenhum homem, de verdade, pôde falar por si próprio, mas homens santos, homens de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso nos mostra que as palavras faladas antes ou na era da graça, todas elas foram inspiradas por Deus, amém? Vamos para Timóteo, capítulo 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, vamos ver o que diz, 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, versículo de número 3, versículo de número 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A nova aliança, ela trata de quem? Ela trata de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós hoje devemos buscar o tempo todo viver na presença do Senhor, viver em constante comunhão com o Senhor, para que possamos desfrutar dessa nova aliança, porque nós nos tornamos servos de Deus, nós nos tornamos, na verdade, parceiros de Deus, que nem eu falo em outros vídeos.
E em 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, fala assim, ó. 12, versículo de número 27. Sim. Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a um, pois, Deus deu na igreja, primeiramente, apóstolos, segundo lugar, profetas, e em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas. Tudo isso foi dado para a igreja, tudo isso foi dado para nós. Porém, Paulo fala, eu prefiro falar palavras que as pessoas venham entender do que falar palavras que as pessoas não venham compreender. Paulo estava se referindo em falar em línguas, não é verdade? Então, querido amado, o que é que as pessoas compreendem hoje? É o falar de Deus por meio da sua palavra, por meio de Jesus Cristo. E nós nos tornamos ministro da nova aliança. A igreja hoje, que foi constituída por Deus ali na cruz, eu edificarei a minha igreja, não é verdade? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja, ela hoje é constituída por vários membros, porque somos o corpo de Cristo e nós temos dons, nós temos variedade de dons, porém devemos buscar o melhor dom que venha levar as pessoas aos pés da cruz. E o melhor dom é o quê? É a palavra de Deus. Profetizar a palavra de Deus, profetizar a Bíblia, porque a Bíblia é o falar de Deus. Não há outra maneira hoje de Deus falar a não ser por meio da sua palavra. A Bíblia é o sopro de Deus, é o falar de Deus sendo introduzido para dentro de cada um de nós. E quando nós desfrutamos desta palavra, nós podemos realmente levar adiante este ministério da nova aliança. Esse ministério que foi trazido por meio de Jesus Cristo para que nós viéssemos desfrutar e para que nós viéssemos levar outras pessoas a desfrutar também. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, somos membros uns dos outros. Não fazemos nada sozinho. Não tem como você fazer uma obra sozinha. Antes Deus usava Moisés para falar com o povo. Antes o Senhor usava Jeremias para falar com o povo. Também Deus usou Elias para falar com o povo. Mas hoje Deus nos fala através do Filho, mas não é através de uma pessoa. Deus fala por meio do corpo de Cristo. Ele pode até usar uma pessoa, porque a Bíblia diz: todos podeis profetizar. Profetizar aqui na Bíblia em Coríntios é dizer, está querendo dizer, se referindo a falar a palavra de Deus, que é a Bíblia. Todos podeis profetizar, um após o outro. Profetizar o quê? O falar de Deus. E aonde está o falar de Deus hoje? Em Cristo. E aonde está em Cristo? Eu sou a palavra. Santifica-os na verdade. Não é verdade? Santifica-os na verdade. A verdade quem é? A verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele é o caminho. Então não há outra maneira de nós sermos ministros de Deus, na verdade, a não ser usando a palavra pura da Bíblia Sagrada de Deus.
Nós devemos levar essa palavra cheia de vida para as pessoas. A palavra ela tem que ser cheia de vida. Esta palavra de vida é uma palavra que produz salvação, levando as pessoas a ter o quê? Vida eterna. E a palavra diz que Ele sustenta tudo. Quem sustenta tudo? O nosso Senhor. Por isso é necessário trazer a palavra para dentro do nosso espírito. Amém? Vamos ler lá João, capítulo de número 6, versículo de número 57. 6:57 diz o quê? 6:57 fala assim, ó. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós passamos a viver pelo Senhor. Aquilo que tu come passa a ser parte de você. Quando você come a palavra, você passa a ter Cristo habitando, reinando em sua vida. Fazer como os profetas Jeremias ou como os evangelistas, ou como João, como o evangelista João. Devemos levar as pessoas a desfrutar da palavra de maneira pura. Eu citei Jeremias porque Jeremias tem uma porção na Bíblia que eu acho muito interessante, que está lá em 15, Jeremias 15, versículo de número 16. 15:16 fala assim, 15:16 fala assim: achando-se as tuas palavras, logo a comi. Você precisa comer da palavra. A tua palavra foi para mim gozo, alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias aqui está encorajando o povo a comer a palavra. Nós devemos comer a palavra, nos alimentar da palavra, viver pela palavra. Lá em Apocalipse 10, capítulo de número 10, versículo de número 10 também tem algo maravilhoso para nós da nova aliança, da nova dispensação. Fala assim, 10:10, amém? E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo, porque a palavra ela é tanto doce, ela é tanto doce como amarga, porque ela trata com a gente. Por um lado ela nos dá vida, mas por outro lado ela também nos aperfeiçoa, ela nos transforma, ela corta toda aquela aresta que existe em cada um de nós. Por isso a palavra, por um lado, quando nós recebemos, ela é doce, mas quando ela começa a fazer o processo de transformação, ocorre o quê? Um cortamento de aresta. Começa então você sentir que Deus está trabalhando em você, e todo trabalhar ocorre o quê? Dores. Você sente dor quando Deus corta algo da tua vida, corta algo da tua família, algo que não pertence a Ele. Por isso precisamos entender a intenção e o plano de Deus na nova dispensação. Esta palavra em nós tem poder de nos santificar. Antes o povo precisava, na verdade, como eu já falei, ir ao tabernáculo para ser perdoados dos seus pecados, para que eles pudessem, então, ser santificados. Mas hoje não, meu querido. Aleluia. Na era da graça, na nova dispensação, é muito rica a palavra do Senhor. Diz para nós o quê? Vamos ler lá João 17. João 17 diz assim... João 17 diz assim para nós:
Muito rico, muito rico, muito rico. 17, versículo 17 também. Diz assim, 17, 17. Vamos lá. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. O povo antigamente, para ser santificado, tinha que levar uma oferta. Não é verdade? Mas agora nós, na nova dispensação, precisamos o quê? Ser santificado por meio de quê? Santificam na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós desfrutamos da palavra, nós estamos sendo santificados por Deus. Esta palavra, ela nos leva a ser suprido, ela nos leva a fazer a vontade do Pai, como está em Isaías 55:11. Vamos ver Isaías 55:11. Isaías 55:11 diz o que para nós? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 55:11 fala assim, querido: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Então Isaías está mostrando que a palavra do Senhor, ela tem autoridade, ela tem poder. A palavra do Senhor, a palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia. Antes ela faz o que está no coração de Deus. Antes ela faz aquilo que Deus deseja. E não somente faz aquilo que Deus deseja, ela prospera. Isso quer dizer o quê? Que ela leva os crentes a ter crescimento de vida, amadurecimento. Nós vamos sendo aperfeiçoados, vamos crescendo diariamente, constantemente. A partir desse crescimento, nós estamos como ministro maduro, crescido da nova aliança, da nova dispensação. Ele nos transforma e nos qualifica para entrar no reino do seu amor, no reino da sua glória, como está lá em 1 Pedro, vamos ver Pedro, capítulo número 3, versículo de número 10. Amém? Eu vou comprar um notebook. Assim que eu comprar um notebook, vai ficar muito mais fácil para que eu possa fazer esses vídeos e desfrutar com vocês. Não é verdade? Porque fica tudo ali, a gente pode já só passar o dedinho, que é muito mais fácil, né? E você já vem com a palavra e leva para os irmãos. Não se perde muito tempo abrindo aqui. Claro que é muito bom abrir a Bíblia. Eu prefiro ler a Bíblia do que ler no celular, mas tem pessoas que preferem e conseguem, né, ler a Bíblia muito bem, né, no celular. Aqui está dizendo 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 10, diz assim, ó, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não